Então, vamos lá. Dando sequência a esse módulo final do nosso cronograma, hoje nós vamos abordar alguns temas dentro da doutrina espírita, como todos são importantes, mas que ainda suscita muitas dúvidas, tem muito mito a respeito, que é exatamente mediunidade nos animais. Também vamos falar dos ciclos da natureza e da felicidade em relação ao mundo. Então, vamos lá. No livro dos médiuns, está lá escrito assim: os fatos mediúnicos não podem dar-se sem o concurso consciente ou inconsciente dos médiuns, e somente entre os encarnados, espíritos como nós. Somente entre os encarnados, espíritos como nós, podemos encontrar os que nos sirvam de médium. Quanto a educar cães, pássaros ou outros animais para fazerem tais ou tais exercícios, é trabalho vosso e não nosso. Isso é um alerta do Erasto, isso é um alerta da espiritualidade superior a respeito dos médiuns e de como nós nos relacionamos dentro deste aprendizado. Então, vamos lá. O que é um médium? Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Ou seja, aquela ideia que fala, todos nós somos médios? Somos. Realmente somos, até porque a mediunidade é algo orgânico. Por isso que ele disse, mesmo não a tendo ostensiva, nós trazemos as propriedades inatas e temos lá alguns resquícios desta mediunidade, como nós vamos ver, através de intuição e também da inspiração. Todavia, usualmente, assim só se qualifica, assim médio, só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, sim, todos nós somos médiuns, porém, o termo médium é usado para quem tem a mediunidade ostensiva, seja ela de vidência, de audiência, psicografia, psicofonia, psicometria, mas que tenha ela ostensiva, não necessariamente que precise trabalhar, mas que ela se manifesta desta forma que não só a pessoa, mas fazem com que aqueles com quem convivem compreendam essa facilidade com o mundo espiritual. Médium é o ser, o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, para que esses possam comunicar-se facilmente com os homens, espíritos encarnados. Por conseguinte, sem médium não há comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, de qualquer natureza que seja. Sem o médium, sem o medianeiro, sem esse intérprete do mundo espiritual, nós não temos comunicações, nós não temos manifestações. Então, é isso que ele está dizendo. Para que a espiritualidade possa se comunicar, para que a espiritualidade possa nos orientar, trazer direcionamento, necessário se faz que nós tenhamos médiuns, para que eles possam interpretar para nós aquilo que a espiritualidade está fazendo chegar até nós. Eu não vou lendo as perguntas, não, tá? Para a gente não perder muito tempo. Mas aqui, nesse caso, quando é LE, é o livro dos espíritos. Quando for LM, é o livro dos médiuns. É só a referência para não achar que é a opinião do Sebastião e da equipe.
Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem achar-se depois da morte num estado de erraticidade como a do homem? Então, aqui nós estamos falando agora, propriamente dito, da mediunidade dos animais. E a pergunta que Kardec faz: quando o animal morre, então é a alma desse animal, porque não tem alma. Aqui a pergunta de Kardec já leva a isso, porque a alma é o espírito encarnado, mas o princípio inteligente. Mas para ficar fácil o entendimento, então Kardec colocou como alma. A alma do animal, como ela se acha depois da morte? Onde se encontra? Para onde vai o animal? Fica no estado de erraticidade, como o homem, como nós, espíritos? Fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unido ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. O dos animais não tem a mesma faculdade. Então, erraticidade é onde se encontram os espíritos que estão aguardando a reencarnação, estão estudando, estão ali colhendo a teoria daquilo que se faz necessário. Erraticidade, os espíritos que estão lá errantes. Esse princípio inteligente dos animais, ele não pensa, ele não tem um raciocínio contínuo, eles não têm essa faculdade. Então, não tem animal na erraticidade. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. Após a morte, o espírito do animal é classificado pelos espíritos que se encarregam dessa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. O animal morreu, chegou na pátria espiritual, tem uma equipe pronta para recebê-los. Os arquitetos espirituais, os engenheiros siderais, médicos, veterinários. Então, esse princípio inteligente é avaliado tudo que ele aprendeu, do condicionamento com a família, as dores, o desenvolvimento, como ele viveu, tudo, a vida, a existência do animal, ela é dissecada ali como se fosse nós. É feito uma autópsia espiritual para saber. E quase que imediato, feito esse trabalho, esse princípio inteligente retorna, então, para a Terra. Não é permitido a eles ficar vagando ou andando. Por isso que não tem, no mundo espiritual não tem animal. Eles não entram em contato com outras criaturas. Nós vamos ver mais para frente que um ou outro é utilizado, mas em benefício dos encarnados que assim precisam e para a própria evolução do princípio inteligente que está retornando ao corpo físico. Os animais estão sujeitos como o homem a uma lei progressiva? É a pergunta do Livro dos Espíritos. Os animais também progridem? O princípio inteligente, assim como nós, espírito, vai se desenvolver? Nós já falamos disso, sim, mas vamos ver qual que é a resposta. Sim, e daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. Quanto mais avançados os mundos, mais avançados os espíritos que lá habitam. Quanto mais avançados os espíritos, mais avançados são os animais que lá se encontram. Então, é isso que ele está dizendo. Da mesma forma que nós, hominais, vamos buscando recursos, mecanismos, conhecimento, os animais também. A misericórdia divina não seria ela toda justiça se assim não procedesse. Aí é que ele fala, dispondo, inclusive, de muito mais meios de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem que os dirige, tendo neles servidores inteligentes.
Nos mundos mais adiantados, os animais continuam sendo inferiores ao homem, ao espírito. O homem sempre se referindo à humanidade. Mas nos mundos puros, nos mundos felizes, nos mundos mais adiantados, os animais são colaboradores diretos do homem e não estão lá para servir ou simplesmente para ser sacrificados. São colaboradores do homem. Os animais possuem uma linguagem? Se falamos de uma linguagem formada por sílabas e palavras, não. Se falamos de um meio de intercomunicação entre eles, sim. Eles dizem uns aos outros muitas coisas do que imaginais. Então, sim, existe uma forma de comunicação, existe um diálogo, existe, sim, uma conversa. Nós não sabemos como se procede, mas que existe, sim. Eles se falam, eles se comunicam, se entendem, trocam informações, sim. Então, é isso que ele está falando. Os animais possuem uma linguagem? Não é só uau, e miau. Não. Existem, não com palavras, com sílabas, não a forma verbalizada, exteriorizada da palavra, mas que eles têm meios de se comunicarem, vão muito além do que nós imaginamos. Entretanto, a sua linguagem, como as suas ideias, é limitada pelas suas necessidades. Esclarecem os espíritos superiores que mesmo os animais que não emitem som também se comunicam entre si. Deram como exemplo os peixes. Então, não é só os nossos animais domésticos ou os animais selvagens, como o leão, que o seu urro pode ser ouvido a quilômetros de distância. Não. Então, os espíritos superiores, eles dizem, mesmo aqueles animais, como os peixes, que não emitem som, eles se comunicam, eles têm uma linguagem. E nós sabemos que os sonares, os radares marítimos, todos eles foram desenvolvidos observando tubarões, golfinhos e baleias. Então, existe sim formas de comunicação. Deus, em sua misericórdia infinita, acompanha esse princípio inteligente, esse princípio espiritual que está nessa fase animal, neste momento, aperfeiçoando os órgãos que lhe será útil quando chegar aos elementais e também à forma hominal, hoje conhecida a que nós nos encontramos. Emmanuel nos diz, os irracionais não possuem faculdades mediúnicas propriamente ditas. Contudo, têm percepções psíquicas embrionárias, condizente ao seu estado evolutivo, através dos quais podem indiciar as entidades deliberadamente perturbadoras com fins inferiores. Então, ele está dizendo, eles não possuem faculdades mediúnicas, ele não tem essa capacidade, eles têm percepção, mas não têm raciocínio contínuo. Então, o que ele está dizendo? Porém, eles podem sim ser condicionados para perturbar. É o condicionamento. Os elementais, como nós dissemos, também são condicionados. E dessa forma são os animais. O animal, ele é dócil ou ele é violento, ele é feroz, de acordo com o que nós o educamos, com a forma com que nós o criamos, mostrando o que pode e o que não pode, como deve ser feito e aquilo que é proibido. Então, quando diz deliberadamente perturbadora com fins inferiores, são essas criaturas que abusam da condição que hoje se encontram e levam estes animais a essas situações, muitas vezes de ferocidade, onde eles já deviam estar na fase branda. Mas a mais refinada conquista da evolução que marca o homem
com o endereço do plano angélico, é o reino espiritual. Então, é a mediunidade. O que nos difere dos animais, o que nos difere de todos os outros reinos, não é só o livre-arbítrio, não é só o pensamento contínuo, a inteligência como espírito, que nós hoje já desenvolvemos, a vontade. Mediunidade está relacionada à nossa capacidade de pensar, à nossa capacidade de interpretar. O médium é sempre um intérprete do plano espiritual. Ele não tem vontade própria, não é isso. E se for médium, se o espírito quiser falar, mesmo que o médium não queira, se for necessário, ele vai falar. Então, aí mostra como a mediunidade está relacionada ao plano espiritual. E não é privilégio, mas sim responsabilidade que nós solicitamos dentro do nosso planejamento reencarnatório. A mediunidade é uma função sem um órgão específico. É resultante de todas as funções orgânicas e psíquicas da espécie. A mediunidade é a síntese por excelência, que consubstancia todo o processo evolutivo da natureza. Mediunidade é orgânica, mediunidade é algo físico, é material. Nós vamos ver nos nossos cursos futuros, nós vamos estudar a epífise, nós vamos ver a importância que ela tem dentro do exercício da mediunidade. Então, é o que ele está falando. A mediunidade hoje, nos médios ostensivos, qualquer que seja a sua função e o emprego que ele está dando à sua mediunidade, ela é a somatória de um todo. Conhecimento, moral, evolução, mas principalmente a capacidade de servir. Ser ferramenta da qual os benfeitores podem fazer uso, tanto para socorrer, auxiliar e amparar, como para direcionar e trazer, principalmente, orientações a nós outros encarnados. Querer atribuir a mediunidade a outras espécies que não a humana é um absurdo, uma vez que a mediunidade requer processo de sintonia impossível de acontecer no pensamento fragmentado do animal. Pensei que a gente está falando de mediunidade. Nós estamos falando de mediunidade nos animais. Por isso, toda essa introdução. Não adianta simplesmente, poderia simplesmente chegar aqui e dizer, não, os animais não podem ser médiuns. Estava explicado. Explicando o que é mediunidade, nós vamos compreender, como está dizendo, querer atribuir condições que somente o ser humano, o espírito com livre-arbítrio, o espírito já na condição de raciocínio, de inteligência, então isso é rebaixar Deus a uma condição inferior. O animal não tem condições de ser médio. O animal não pode exercer mediunidade, porque ele não tem passamento contínuo, ele não raciocina, ele é condicionado, como foi colocado lá atrás. Eles aprendem uma série de coisas, mas eles conseguem repetir, eles sabem o que pode, nós estamos condicionando a eles, mas eles não são capazes de repetir os nossos atos ou as nossas atitudes. É um condicionamento, é um aprendizado que eles estão exercitando. Os animais podem ser médiuns? Vamos ver, então, quais são as possibilidades. Se já nós vimos que não pode, é até um absurdo. Não tem animais na erraticidade, não tem animais no mundo espiritual. E por quê? Os animais podem ser médiuns? Quais seriam as possibilidades em questão? O animal como intermediário. Então, aí está a ilustração. O espírito, o gatinho seria o médium e o encarnado. É impossível. Não tem como o espírito falar através do animal
para um encarnado. Isso não tem como. Então, o animal atuar como um intermediário entre desencarnado e encarnado é impossível, devido ao fragmento raciocínio que ele tem. Então, não é possível. O animal pode, então, perceber a presença de um desencarnado? Sim, o animal pode perceber a presença de um desencarnado pela sua percepção. E isso a própria Bíblia tem, quando fala da mula de Balaão, a própria doutrina espírita, em várias obras, fala dos animais. Mas não é porque o gato, o cachorro está parado olhando para a parede que ele está vendo um espírito. Nem sempre é isso que está acontecendo. Então, a ilustração mostra o espírito, tá, o cão viu o espírito, ele está latindo? Sim, percepção, ele tem essa condição. Igual está o encarnado na figura. Então, o encarnado médio que tem vidência, ele vai poder, então, visualizar o espírito. E a terceira possibilidade que tem? O animal desencarnado se manifestar mediunicamente? Também não tem como. O animal desencarnado está lá. O médium está aí na figurinha. O animal desencarnado pode? Não tem como. Ele não tem raciocínio, não tem como ele verbalizar, ele não tem essa conscientização. Então, manifestação mediúnica de animal não tem, de espécie nenhuma. Situamos aqui o gato e o cachorro por ser os domésticos e mais comuns. Mas qualquer que seja ele, nenhum deles tem essa condição de ser médium. Há um princípio que todos os espíritas admitem. Os semelhantes atuam com seus semelhantes. E como os seus semelhantes? Ora, quais são os semelhantes dos espíritos, senão os espíritos, encarnados ou não? Então, aqui ele está dizendo, sim, semelhante atrai semelhante. Qual é a similitude entre espírito? A diferença nossa para os espíritos que estão na reticidade é que nós temos um corpo material e eles estão apenas com o corpo perispiritual ou seu perispírito, apenas para não entrar em detalhes dos outros corpos espirituais, mas eles não têm o corpo físico, o corpo da matéria. A ilustração é exatamente a mula de Balaão, dos quais os ateus falam e usam para dizer que não acreditam na Bíblia, porque tem uma mula que fala. Claro que não é a mula. A mula viu o espírito. O espírito primeiro quis aparecer para o animal. E aí, depois apareceu a Balaão para que ele pudesse falar. Então, quando a mula disse, quando a mula falou na realidade, quem estava falando é o espírito que ela havia percebido que ali estavam. Então, não tendo essa similitude, não existe sintonia fluídica. Portanto, mais uma vez, não pode ser médiuns. Não existe manifestação mediúnica de animais para os seres humanos ou para os médiuns. Será preciso que repitamos isso incessantemente? Não é uma falta de educação, não. É os espíritos dizendo a Kardec. Será preciso repetir isso todo dia, toda hora? Pois bem, vou repetir mais uma vez. O vosso perispírito e o nosso procedem do mesmo meio, são de natureza idêntica, são semelhantes, em suma. Então, os espíritos, os desencarnados e os espíritos superiores, as entidades que se manifestam, elas se manifestam porque o nosso corpo físico, ele é dos elementos retirados do nosso planeta. O perispírito dos espíritos desencarnados são também dos elementos retirados do próprio planeta. Daí tem essa semelhança, daí tem essa
similitude. Por isso pode haver esse intercâmbio e essa interação entre encarnado e desencarnado, e não entre os animais. Os espíritos podem tornar-se visíveis aos animais, e muitas vezes o terror súbito que eles sentem, sem que lhe percebeis a causa, é determinado pela visão de um ou de muitos espíritos mal intencionados com relação aos indivíduos presentes ou com relação ao dono dos animais. Então, o que ele diz? Às vezes, as pessoas, ou às vezes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, os animais domésticos, animais que convivem conosco no nosso lar, às vezes eles se assustam, latem, às vezes demonstram uma ferocidade e nós não estamos vendo nada. E o que ele está dizendo? Mas eles estão percebendo os espíritos, e pela percepção, eles entendem se esse espírito está com boas ou com más intenções. Se as intenções são boas, vamos assim dizer, está fazendo o evangelho no lar, e aí tem o gato, tem o cachorrinho, então vem ali um espírito próximo, como se fosse da equipe de Francisco de Assis, então vai ficar ali acalmando os animais, é essa a função. Então ele está ali exatamente levando a harmonia, o equilíbrio, os animais se tornam dóceis, ficam dóceis devido à presença desses espíritos. Agora, se é um espírito revoltado, se é um espírito trevoso, se é um espírito recalcitrante que está agitado, os animais vão perceber isso. E se esse espírito tem uma má intenção ou está com objetivos inferiores em relação aos donos, os animais pressentem e aí eles extravasam, não só através de latidos, mas demonstram toda a sua ferocidade, por causa da percepção que eles têm, mas não por serem médiuns. Podemos evocar o espírito de um animal? É a pergunta. Podemos evocar o espírito de um animal? Depois da morte do animal, o princípio inteligente que havia nele fica em estado latente, adormecido, ali hibernando. Este princípio é imediatamente utilizado por certos espíritos encarregados deste cuidado, para animar de novo seres nos quais continuam a obra de sua elaboração. Já comentamos lá atrás na pergunta. O animal, esse princípio inteligente, ele é avaliado, é feito ali, dissecado toda a sua experiência que ele viveu aqui materialmente, e em seguida ele é encaminhado novamente para o viver na matéria, viver uma experiência na carne. Não necessariamente o gato vai ser gato, não necessariamente o cachorro vai ser cachorro, como a zebra pode ser uma vaca. Nós não temos que viver todas as espécies, mas o gênero sim, um de cada. Então nós vamos aprendendo e vamos estagiando de acordo com as nossas necessidades. E essas necessidades, como eles não estão na erraticidade, eles não têm o que espiar e eles não têm provações, quem decide o que é melhor para a evolução desse princípio inteligente é exatamente a equipe espiritual encarregada deste processo. Assim, no mundo dos espíritos, não há espírito de animais errantes, mas somente espíritos humanos. E isso responde à sua pergunta. Então, quando Kardec pergunta se pode evocar um animal, ele dá essa explicação e fala: não há espíritos de animais na espiritualidade, somente espíritos humanos. Então, pode ir aonde vocês quiserem. Se falar que tem animal, pode ler a obra que vocês quiserem. Os animais do mundo espirituais, todos os animais merecem o céu.
O livro fala que todos os animais merecem o céu, mas não fala que lá tem cobra, não fala que lá tem escorpião, não fala que lá tem baleia, só tem gato, cachorro, papagaio. Então, é preciso, onde estaria a justiça divina? Então, não existe animais na espiritualidade. Aqui, fugindo, quando lá no livro Mecanismos da Mediunidade, ele explica, aqui é o invisível, o ser invisível. Então, ele está falando da ideoplastia. O espírito, os benfeitores espirituais, podem plasmar, formação fluídica, pode plasmar o espírito de um animal, se preciso for. Nas reuniões mediúnicas, isso acontece muito. Quando o espírito está sendo socorrido, ele quer o cachorro, às vezes ele se refere ao seu animal de estimação, o cavalo, que seja, e muitas vezes os benfeitores, como nós vamos ver, então eles plasmam, eles criam essa, através da ideoplastia, eles criam essa forma ali para que o espírito possa ser socorrido. E o médium consegue ver. O médium que tem vidência, o médium em desdobramento, o médium numa emancipação da alma, consegue ver esse animal que foi plasmado. Mas não é também todos os médiums que, às vezes, simplesmente ouve, mas não consegue ver. Se o princípio que o habitava em estado latente equivale a dizer que não há atividade no mundo espiritual, pelo menos segundo Kardec e São Luís, que foi quem respondeu esta pergunta. Então, se o espírito, se esse princípio espiritual, se esse princípio inteligente, se ele está ali simplesmente passando por um processo de revisão, está simplesmente ali sendo observado e analisado como foi o que ele desenvolveu a partir deste momento, então é o que ele está dizendo. Kardec diz que não tem, e São Luís, que respondeu a pergunta, também não. Aí alguém vai dizer, mas o André Luiz falou que lá no nosso lar tinha. É exatamente essa formação fluídica que os benfeitores criam de acordo com as necessidades. Aqueles ibis viajores, eles se alimentam dos miasmas, destas formas, pensamento, exatamente dessas regiões inferiores, para que as criaturas possam ser socorridas. No caso do André Luiz e dos espíritos que estavam sendo socorridos no nosso lar, torna o ambiente mais próximo do que eles viviam na Terra, para eles não se sentirem tão fora de situação, tão fora do eixo nesse momento de transição. Como é, então, que algumas pessoas, tendo evocado animais, obtiveram respostas? Olha a pergunta que Kardec faz. Como é, então, que algumas pessoas, tendo evocado animais, obtiveram respostas? Evoca um rochedo e ele te responderá. Haverá sempre uma multidão de espíritos prontos a tomar a palavra sobre qualquer pretexto. Então, quando o Erasto responde, ele está dizendo o que era o oráculo lá da época do Cristo e do Antigo Testamento. Como que foi a mula, que lá do Balaão, a percepção. Então, ele está dizendo, se você perguntar para uma pedra, ela vai responder. Se você perguntar para uma árvore, ela vai responder. Se você perguntar até para o carro, ele vai responder. Por quê? Porque sempre tem um espírito leviano, zombeteiro, brincalhão, irresponsável, que vai dar margem exatamente, as criaturas não têm responsabilidade. Por isso Moisés proibiu que falassem com os mortos, porque é algo sério, não é para brincar. Mas que as pessoas querem perguntar, espírito zombeteiro vai ter sempre para se divertir com a ignorância e principalmente com a ingenuidade daqueles que perguntam. As manifestações de fantasmas animais não são naturalmente conscientes como as de criaturas humanas, mas são produzidas por entidades espirituais interessadas nessas demonstrações, seja para incentivar o maior respeito pelos animais na Terra,
seja por motivos científicos. Então, quando aparece um animal lá na reunião, quando aparece um animal lá que alguém está solicitando, é o que ele está dizendo. É essa forma fluídica que nós vimos ali, que é plasmada pelos benfeitores. Às vezes, a pessoa está doente, às vezes é alguém que já está com a idade avançada, ou é uma criança que está doente do físico devido a um animal. Então, a espiritualidade plasma esse animal para que a pessoa se sinta confortada, sabendo que na espiritualidade, que o bichinho de estimação está lá sendo cuidado e tudo. Então, é muito mais no sentido de educar e de consolar, mas isso é uma obra de benfeitores espirituais, e não que sejam os animais se manifestando. Embora as informações fornecidas pelos espíritos nobres da codificação em torno do período em que eles permanecem no mundo espiritual, mas não em estado de erraticidade, retornando ao mundo físico quase que imediatamente. A mesma colocação de que eles são rapidamente devolvidos à Terra, só que agora no livro Sexo e Obsessão. Porque no livro Sexo e Obsessão ele fala dos mastins, que são esses cães enormes que vão nessas regiões inferiores, mas eles vão ali simplesmente porque eles impõem respeito, eles impõem o medo naquelas entidades que ali estão. Não é que eles existem. Então, aí está uma prova de que eles podem ser usados. Esse espírito, esse princípio espiritual, esse princípio inteligente, ele pode ser útil nas mãos de benfeitores, quando necessário, mas ele não permanece lá o tempo todo, mesmo sendo útil. Cumpriu, foi lá, fez o que tinha que fazer, acabou. Ele vai retornar ao mundo físico ou material imediatamente. Plantas e animais domesticados pela inteligência humana durante milênios podem ser aí aclimatados e aprimorados por determinados períodos de existência, ao fim dos quais regressam aos seus núcleos de origem no solo terrestre. Então, princípio espiritual, princípio inteligente dos animais, a planta, a samambaia, a azaleia, a hortênsia que foi ali cultivada, mas que depois morreu, sim, quando esse princípio espiritual, quando ele retorna da planta, do animal, eles passam por esse processo de avaliação e retornam aqui exatamente para continuar a sua evolução, o seu avanço, como nós hoje nos encontramos, em todos os reinos, mineral, vegetal, o animal, o hominal e o angélico. Em todos eles, nós avançamos e evoluímos sempre. Para que avancem a origem ao solo terrestre, para que avancem na ramagem evolutiva, compensados com valiosas aquisições de aperfeiçoamento, pelas quais auxiliam a flora e a fauna habituais à Terra, com os benefícios das chamadas mutações espontâneas. Então, no Evolução em Dois Mundos, o André Luiz está falando exatamente disso. Nós somos um constante aprendizado, uma constante evolução. Nenhum dia é igual ao outro. Mesmo que nós não percebamos, hoje nós somos mais evoluídos do que ontem. E amanhã, com certeza, nós já estaremos melhores do que hoje. É isso que ele está dizendo. Entretanto, direis, os animais compreendem o pensamento do homem, adivinham-no até. Sim, os animais educados compreendem certos pensamentos, mas já os vistes alguma vez reproduzi-los? Não. Deveis, então, concluir que os animais não nos podem servir de intérpretes. Ah, você pega a chave e o animal sabe que você vai sair? Não é que ele sabe, ele não está raciocinando. É um condicionamento. Ele associa o barulho da chave, que você vai abrir o portão, que permite uma liberdade. Agora, é o que ele está dizendo. Ah, mas e se eu pegar a chave do carro, ele vai saber que eu peguei a chave do carro ou a chave do portão? É isso que ele está dizendo.
Eles compreendem certo. Você pega a coleira, o animal sabe que você vai colocar e que ele vai para a rua. Mas ele não sabe se você vai levar ele para passear ou se vai levar no veterinário. Não tem essa capacidade. Então, é isso que ele está dizendo. Deveis, então, concluir que os animais não podem servir de intérprete. Se não podem servir de intérpretes, não podem ser médiuns. A respeito da mediunidade nos animais. Alguma pergunta? Aqui em casa, toda vez que eu vou colocar ou um abrigo ou a bermuda, os 5 vêm em cima de mim, que sabem que vão para a rua. Então, É o condicionamento. é condicionamento, então é um treinamento, mas eles não podem, né? Se de repente você resolver colocar a roupa para você ir dormir ou fazer qualquer atividade, eles vão achar que é a mesma coisa, vão achar que vão para a rua. Mas é isso que ele está dizendo. Uhum. Muito bom. Ok. Então vamos lá. E agora nós vamos. No início, Seba, Oi. no início, a Malu fez um questionamento querendo saber por que alguns animais ao longo dos anos desenvolvem doenças ou mesmo já nascem com doenças. Então, a doença nos animais está relacionada à dor evolução, porque nós temos dor aprendizado, temos dor evolução e temos a dor que para todos nós é relacionada ao sofrimento. Os animais, por exemplo, os de circo, os animais de zoológico, por exemplo, além do condicionamento, eles não têm dor, são muito bem tratados ali, mas eles têm o sofrimento, porque estão privados da liberdade. Sofrimento não no sentido de emoção, mas de serem privados ali da sua liberdade. A dor evolução, como os animais não têm o que expiar, mas hoje nós vemos, por exemplo, muitos cães e gatos com vários tipos de câncer. Muito disso, claro, está relacionado à ração e todos os produtos químicos. Mas essa dor para esses animais é a dor evolução. Esse animal que desenvolveu um câncer ou qualquer uma outra doença, por exemplo, é um tipo de dor. Para aquele animal selvagem que foi abatido lá para servir de alimento para os leões, para as hienas, é um outro tipo de dor. A vaca, o boi, o porco, o coelho, que serve de alimento para o homem, é dor, mas é um outro tipo de dor, como nós vamos ver daqui a pouco. Por que que o ser se alimenta do ser? Está tudo relacionado. Então, existem essa dor aprendizado. Para uns, no caso do zoológico, é liberdade? Sim, eles já estão sendo privados da liberdade, já estão sendo cerceados, mesmo sem ter o livre-arbítrio. As dores, para todos eles, sim. Como que a criatura vai saber o que é dor antes de chegar na condição hominal, na condição de humanidade em que nós nos encontramos? Então, os animais sentem dor, sim, sentem dor, porque você já tem um princípio inteligente. Quem sente dor não é o corpo, não é o corpo material. Se eu cortar o braço, não é a carne que vai sentir dor. Quem está sentindo dor é o espírito. A mesma coisa. Como lá não tem, às vezes, mas o animal bateu a pata ou quando foi atropelado. Sim, a dor, ele tem dor, mas não consegue raciocinar dentro desse sentido. Então, existem várias noções. Na aula passada, que nós falamos de dor e sofrimento, também foi abordado essa condição. Tudo é evolução. Tudo isso vai ficando na memória espiritual, no perispírito desse princípio inteligente que está em desenvolvimento e que vai ser útil quando ele chegar na fase hominal. Respondeu? Obrigada, Seba. Obrigadão. Entendi sim. Muito obrigada. Então tá bom. Então vamos lá. Ciclos da natureza. Na natureza, tudo é movimento e tudo ocorre em ciclos. As estações do ano, as fases da lua, o dia e a noite, tudo isso são ciclos, são fases, são etapas que nós estamos habituados. Nascer, crescer,
reproduzir e morrer. Tudo faz parte da natureza, deste universo que está à mercê desta lei. Tudo aquilo que é criado por Deus é para toda a eternidade. Tudo aquilo que é criado pelo homem tem um fim. Tudo isso tem um prazo de validade. Mas nesse nascer, crescer, reproduzir e morrer está relacionado à nossa evolução. As destruições dos seres vivos pelos fenômenos naturais ou pelo sistema de cadeia alimentar do qual os organismos se alimentam uns dos outros é uma lei divina, chamada lei de destruição e que está lá no livro dos Espíritos. Faz parte das leis morais. Então, a destruição dos seres vivos pelas essas catástrofes, por esses flagelos naturais, ou pela essa forma da sobrevivência, da manutenção da espécie, preservação da espécie, é que levam os animais, levam os seres a se alimentarem uns dos outros. Daí, nós entendemos que a lei da destruição está implicitamente ligada à renovação de tudo aquilo que foi criado neste planeta bendito. Segundo os espíritos, a destruição serve para a manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva. Além disso, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Olha como a misericórdia divina é perfeita. Olha como é complexo o que Jesus criou aqui neste planeta bendito para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. Tudo aquilo que nós olhamos, entendemos muitas vezes como tragédia, como se fosse uma catástrofe, essa destruição serve para manter o equilíbrio. Tudo isso precisa ser renovado. Se isso acontece naquilo que nós chamamos de natureza, imagine dentro daquilo que nós compreendemos como seres espirituais, como criaturas que já podemos usar e fazer uso do nosso livre-arbítrio, que já conhecemos o amor, que já sabemos o que é justiça e, principalmente, o que é a lei do trabalho e a lei do progresso. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. É necessário morrer para renascer e passar por milhares de metamorfoses, animando formas corporais gradativamente mais aperfeiçoadas, até atingir na espécie humana o reinado da razão. Ah, mas sim, se nós pegarmos o cavalo marinho, ele é para nós, é um estereótipo do que eram os dinossauros. Se nós pegarmos a tartaruga e os crocodilos, por exemplo, vai nos remeter à mesma época lá dos dinossauros. Mas quando nós olhamos a borboleta, nós entendemos o que é uma perfeição, o que é uma transformação, o que é uma metamorfose. Sim, mas quando nós olhamos o elefante, as orelhas do elefante não têm uma similitude com as asas de uma borboleta? Sim, se nós olharmos desse ponto de vista, nós vamos entender que nós não temos que ser um gafanhoto, um grilo, uma barata. Não, nós vamos passar por alguma espécie, nós vamos passar por todos os gêneros. É essa a função do princípio espiritual. É isso o princípio inteligente em desenvolvimento. A gramínea, ela vai crescer, vai ser um arbusto, mas isso não significa, não sabe se ela vai ser um eucalipto, se vai ser um abacateiro, mas é um desenvolvimento. Quando nós olhamos as árvores frutíferas e olhamos as gramíneas, olhamos uma samambaia, olhamos um carvalho, nós já entendemos que existe uma evolução dentro do próprio reino vegetal.
A própria tabela periódica nos mostra uma evolução no reino mineral. O hidrogênio tem um átomo. Os últimos descobertos aí, lítio, se não me engano, já tem 126 átomos. Então, a própria matéria tem uma evolução anímica. Tudo isso fazendo parte do ciclo da natureza. E a razão vai eclodir quando nós adquirimos o livre-arbítrio. Há na natureza um equilíbrio entre os organismos vivos e o ambiente em que vivem, resultando em ecossistemas, com suas trocas e influências entre eles e o meio. Então, essas trocas entre esses organismos, entre todas essas formas de vida, o meio onde eles vivem, tudo isso está relacionado à sua evolução. Tudo isso está relacionado a nós enquanto espíritos aqui vivendo. Nós somos os responsáveis para dar condições para que esses organismos, para que essas formas possam se desenvolver, porque a destinação delas, todas, um dia, é chegar a essa condição que hoje nós nos encontramos. As criaturas são instrumentos de Deus. Para se alimentar, os seres vivos se destroem. Presta atenção neste texto. As criaturas são instrumentos de Deus. Para se alimentar, os seres vivos se destroem. Destruição que obedece a um duplo fim. Manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e a utilização dos despojos do invólucro. Então, o pessoal que critica, que fala que muitos dos homens no sentido macho, homem, porque é coisa do macho dominante. O macho dominante lá na selva, o macho dominante lá na planície, ele precisa agir daquela forma. Se todos os machos se reproduzissem, não teria equilíbrio. Isso ia levar ao caos. Então, quando você tem um macho dominante, é exatamente para manter o equilíbrio. Os animais, para se alimentar uns dos outros, à exceção aqueles que são herbívoros, exatamente para se manter essa harmonia, para se manter esse equilíbrio. Enquanto que os despojos, já que tem um cadáver de um animal, você tem os restos mortais de um animal, como nós aprendemos, se esse princípio espiritual está passando por uma avaliação no mundo espiritual, os seus despojos muitas vezes são utilizados aqui exatamente no desenvolvimento daqueles outros que ficaram. Uma primeira utilidade que se apresenta de tal destruição, utilidade sem dúvida, puramente física, é esta. Os corpos orgânicos só se conservam com o auxílio de matérias orgânicas, matérias que só elas contêm os elementos nutritivos necessários à transformação deles. Então, aqui nós temos as plantas, nós temos os fungos, nós temos as algas, nós temos as bactérias, que são chamados seres vivos, e temos os animais. Cada um deles vai fazendo uso daquilo. Todos eles têm limite. Eles não matam por prazer, eles não matam por satisfação, eles não matam porque não gostou da cor dele, daquela situação. Tudo isso está relacionado à alimentação, à preservação da espécie. Corpos orgânicos saiu do reino mineral. Então, os corpos orgânicos, o reino vegetal, ele está exatamente no centro dessa cadeia alimentar. Ela alimenta todos os outros, porque já tem uma forma viva. Então, faz parte dessa transformação da vida orgânica, o fluido vital. Os elementos nutritivos para que os outros seres, para que os outros princípios espirituais e princípios inteligentes, inclusive o homem com seu livre-arbítrio, possa se manter no seu aprendizado e na sua caminhada evolutiva. Como instrumentos de ação para o princípio inteligente,
precisando os corpos serem constantemente renovados, a providência faz com que sirvam ao seu mútuo entretenimento. Eis porque os seres se nutrem dos outros seres. Então, come mais uma vez a misericórdia divina. Tudo precisa evoluir, tudo precisa aprender. Se não houver um predador natural, se você não tiver uma espécie dominando a outra, vai haver uma superpopulação. E isso, inclusive, nas plantas. Segura um pouquinho que nós vamos ver já já. Então, mas aí está mais uma vez a explicação. Eis porque os seres se nutrem uns dos outros. Não está na forma de se nutrir, não está na forma de se alimentar, está na quantidade. Ninguém precisa comer bife no café da manhã, às 10 horas, no almoço, no café da tarde, na janta e na ceia. Tudo, não existe algo que não seja permitido. Tudo está dentro de um equilíbrio e de uma harmonia. O exagero é fruto de imprevidência e de negligência dos seres humanos, da chamada humanidade. Mas então é o corpo que se nutre do corpo, sem que o espírito se aniquile ou se altere. Fica apenas despojado do seu envoltório. Então, quando a zebra está sendo lá servindo de alimento para o leão, o princípio espiritual já está sendo avaliado. Quando o açougueiro está ali dissecando, separando picanha, maminha, colchão mole, colchão duro, você não tem um princípio inteligente ali, sentindo tudo aquilo que está sendo cortado. Não, ali é simplesmente, é o que ele está dizendo, é a matéria servindo de alimento para a matéria. O espírito nada sofre, o espírito nada interfere, é somente a espiritualidade, conduzindo esses princípios de acordo com a necessidade de cada um deles. Ecossistema significa o sistema onde se vive. É uma unidade natural constituída de parte não viva, água, gases atmosféricos, sais minerais e radiação solar. E também de uma parcela viva, plantas, animais, incluindo os micro-organismos que se interagem ou se relacionam entre si, formando um sistema estável. Então, aqui, nesse primeiro momento, nós temos as plantas aquáticas, nós temos larvas do inseto, nós temos os peixes carnívoros, nós temos as algas microscópicas, nós temos aqui aquilo que é decomposição. Então, tudo isso serve de benefício para este ou para aquele. Então, o todo funciona dentro de um ciclo. Alguns morrem para que outros vivam. Alguns são eliminados dentro desse processo do equilíbrio da lei natural. Então, nós temos seres vivos e orgânicos junto daqueles chamados os seres minerais, aqueles que ainda são simplesmente aglutinação de matéria. Mas tudo isso cria este ambiente propício, que é o nome de ecossistema. Então, não precisa fazer parte do Greenpeace, não precisa fazer parte da Mata Atlântica. Basta entender que, como espírito, nós somos responsáveis por esses inferiores. Tudo que fizeres a um desses pequeninos, é a mim que fizestes, já nos recomendava o Cristo. Em síntese, um ecossistema representa o conjunto das condições físicas, químicas e biológicas de que depende a vida de uma espécie. É claro, você não vai criar uma baleia no aquário, você não vai criar um golfinho dentro de um poço. Da mesma forma que você não vai colocar uma roseira, você não vai colocar um abacateiro na sua sala.
Então, tudo isso está de acordo, mas todos precisam do sol, todos precisam do ar, todos precisam desses elementos para o seu desenvolvimento. É isso que hoje a maioria dos homens, os responsáveis, não estão entendendo. É natural, é para todos. A camada de ozônio afeta a todos, a poluição dos rios afeta a todos, o lixo, tudo isso afeta a todos. É responsabilidade de nós. Então, quando se fala de ecossistema, não é só falar bonito, é responsabilidade espiritual. A alteração de um único elemento, como a extinção de uma espécie, pode causar modificações em todo o sistema, ocasionando a perda do equilíbrio existente. Um exemplo rapidinho. No deserto da Austrália, lá por volta dos anos 78, mais ou menos por aí, os anos 80, o que acontece? Eles foram nos Estados Unidos e descobriram que tinha um cacto que proliferava no deserto. Eles pegaram e importaram. Foram lá, conversaram, importaram o cactus e levou. E plantaram lá no deserto, na Austrália. 3 anos depois, eles estavam desesperados, porque foi uma superpopulação de cactos, que inclusive ultrapassou ali o lugar do plantio, a área desértica que eles queriam. E eles foram lá, voltaram aos Estados Unidos desesperados. E aí, eles então foram dizer, eles levaram cactos, mas não levaram os predadores ali do pólen, daquilo que era. Então, se você só levou, não levou o predador, você vai ter uma superpopulação. Levando o predador, tudo acabou se equilibrando. É isso que ele está falando. Tudo, o universo é equilíbrio, o universo é harmonia, qualquer que seja a condição em que nós nos encontramos. Isso não é questão de ser espiritismo, não é questão de ser evangelho, é questão de conhecimento, de responsabilidade e de comprometimento. Por exemplo, os vegetais precisam dos insetos para a passagem do polo. Caso não haja a espécie necessária de insetos, os vegetais se extinguem. Logo, é preciso garantir o equilíbrio na natureza, estimulando a existência da maior quantidade possível de espécies. As abelhas é aí uma prova de que hoje é uma preocupação mundial. Então, precisamos de todos esses seres. Deus não criou nada que não tivesse uma utilidade ou que não fosse útil. Não é ser útil ao homem, é ser útil ao universo, ao planeta em que nós nos encontramos. Às vezes, os desequilíbrios ecológicos podem ser súbitos e catastróficos, devido aos desastres naturais, provocados por terremotos, tsunamis, furacões, erupções vulcânicas e queda de meteoros, os quais tendem a gerar uma intensa destruição nos ambientes onde ocorrem. Então, a poluição, uma garrafinha, uma sacolinha de plástico na praia, causa um desequilíbrio, um desconforto? Sim, mas quando nós temos essas catástrofes naturais, esses flagelos naturais, muitas vezes demora-se para que possa haver novamente o reequilíbrio e o refazimento dessas áreas. Dependendo do tipo de ecossistema atingido, os danos na comunidade biológica podem ser intensos, sendo necessário vários anos para sua plena recuperação. Porém, o desequilíbrio ecológico pode ser resultante de atividades humanas desordenadas. Como, por exemplo, então o que ele está dizendo? Estamos sujeitos a esses flagelos naturais? Sim, mas a grande causa, o que hoje realmente provoca esse desequilíbrio, somos nós, os seres humanos. A poluição do ar, dos rios e dos lagos, dos mares e oceanos, o desmatamento das florestas, matas e mangues, depredação e captura de espécies para o comércio, a sobrepesca,
que é a captura excessiva de peixes muito jovens e em época de reprodução, o aquecimento global, a redução na camada de ozônio, a explosão demográfica, entre outros. Ah, mas, coitado, ele não tinha como pagar o aluguel. Tá, aí ele foi e construiu lá na área da represa. Ah, mas olha, ele está desempregado, construiu lá na mata, construiu lá quase embaixo daquele barranco. Então, nós não estamos justificando atitudes, estamos dizendo que aquela criatura que hoje avançou ali na Mata Atlântica, então destruiu várias espécies, eliminou vários insetos, animais, tudo isso vai levando um desequilíbrio. Aí nós começamos a encontrar ratos, cobras e muitos outros seres na área urbana. Por quê? Porque eles estão perdendo o seu espaço. E aí eles precisam procurar alimentação. Esses pombos que a gente vê na rua, os pombos são herbívoros. É da natureza deles ser herbívoro. Mas observem vocês quando tem um pombinho que foi atropelado por um automóvel, vocês vão ver vários outros pombos se alimentando deles. Isso é uma mutação. Eles próprios estão se tornando carnívoros. Por quê? Porque não encontram o alimento. E isso é um desequilíbrio. Isso é desarmônico para todos nós. Para fechar esse bloco dos ciclos da natureza, alguma pergunta? 1, 2, 3. Então, vamos embora. Vocês hoje estão muito quietos, acho que é o frio, mas vamos lá. Felicidade. A felicidade não é desse mundo. Voltando ao Evangelho. A vida é feita de escolhas, então escolha ser feliz. Felicidade, existe um caminho para a felicidade ou a felicidade é o caminho? Então, na pergunta 920 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar. Os Espíritos dizem que não podemos encontrar a felicidade completa na Terra, pois a vida nos foi dada como prova ou expiação, mas que depende de nós suavizar os nossos males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Prova nós solicitamos, expiação nos foi imposta. Mas nós viemos na Terra para sofrer, nós viemos na Terra para somente viver na dor, viver quando não temos, às vezes, as mínimas condições, ou nós temos a capacidade de evoluir, de aprender e de superação. Então, como dizem muitas, aí até mesmo os livros hoje de autoajuda, Deus não coloca sobre os nossos ombros uma carga maior do que a que nós podemos suportar. E quando acharmos que a nossa cruz está muito pesada, lembremos-nos sempre de que nós imploramos por essa oportunidade. Nós imploramos por essa prova, por todas essas dificuldades. Nós somos tão devedores que nós nos colocamos à disposição para dar mais de um passo. Então, quando se diz assim, faça um pouquinho mais do que aquilo que é dever e obrigação. Se você está varrendo aqui, não custa você passar o pano. Não é porque você foi contratado para varrer, significa que você não possa pegar o rodo e passar um pano. Não é porque você está ali somente para varrer que você não pode lavar um copo, que você não pode fazer isso ou aquilo. Tudo isso está relacionado à nossa condição. Então, felicidade é um estado de espírito, mesmo sendo momentos felizes. O que nós precisamos é saber qual o conceito de felicidade que nós hoje temos em mente. Suavizar os nossos males passa necessariamente pela compreensão e consequente aceitação das dificuldades em que vivemos. Revoltar
blasfemar, reclamar, murmurar, isso não vai em lugar nenhum. Se nós ficarmos parados, xingando, reclamando, lamentando, ficarmos aqui, não vai. Da mesma forma, o que faz com que tudo mude é que nós possamos levantar, caminhar, enxergar o horizonte e ver o que nós temos à nossa disposição. Quando nós nos colocamos à disposição, quando nós estamos aptos para servir e caminhar, a espiritualidade nos oferece os recursos e as oportunidades. E é esse o momento feliz que muitas vezes nós almejamos. Encontramos em Mateus, lá no capítulo 5, no versículo 12, onde Jesus nos diz, com todas as letras, alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Alguns dirão assim, lá não está recompensa, está galhardão. É só uma questão de traduzir, tá? É para facilitar o entendimento. Mas o que Jesus está dizendo? Alegrai-vos e regozijai-vos, porque a recompensa será grande no céu e não na terra. Porque aqui nós estamos em provação, aqui nós estamos em reparação, aqui nós estamos procurando reconciliar-se com a lei divina. Aqui nós estamos procurando corrigir a dor e o sofrimento que nós causamos aos outros e mesmo a nós, os equívocos e os enganos. Desde que nós sejamos resignados, fazendo os sacrifícios que está ao nosso alcance, o desencarne, ou na erraticidade, na espiritualidade, que é os céus, nós vamos estar cientes e conscientes do papel que nós desempenhamos, as oportunidades que todos aproveitamos. Jesus preconizou que o homem deve viver no seu mundo, mas sem pertencer a ele, ou seja, sem nos tornarmos escravos dos bens materiais, atribuindo-lhes o valor adequado à manutenção da nossa existência terrena. Sim, não é proibido, você pode ter 1, 2, 3 carros, você pode ter casa na praia, você pode ter sítio, fazenda, você pode ir para a Europa, para a Disney, todo mês, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Nada disso é proibido. Nada é proibido para nenhum de nós. O que nós não devemos é dar maior importância a essas coisas do que as coisas espirituais. É isso que ele está dizendo. Quem se deixa dominar pelo dinheiro, pelos bens materiais, quando esses bens materiais, quando o dinheiro muitas vezes se torna mais difícil, a pessoa se torna infeliz. E essa baixa intolerância aos seus objetivos e aos seus caprichos, muitas vezes é que levam as criaturas às chamadas doenças da moda e, principalmente, aquilo que no Setembro Amarelo é tão assim aviltante para todos nós, que é o suicídio. Está muitas vezes relacionado a frustrações, às decepções, ao insucesso. Por quê? A expectativa que muitas vezes nós criamos, a comparação de vida entre os abastados e aqueles que vivem dentro das suas parcas ou poucas necessidades. Jesus também nos disse que o seu reino não é deste mundo, anunciando que existem lugares melhores do que a Terra, planeta azul, onde predominam os sentimentos inferiores e que nos afastam do bem e do amor. Jesus não venceu o mundo, Jesus venceu no mundo. Jesus superou as adversidades, não do mundo, porque o mundo não tem como nos afrontar. O que nos afrontam são exatamente os valores e as convenções humanas das quais nós estamos sujeitos. A nossa resistência à obediência da lei divina, muitas vezes nos levam a essa infelicidade, porque nós nos comparamos, nós queremos o que o outro quer,
mas não sabemos os sacrifícios e as condições em que ele se encontra. Ah, mas fulano já nasceu rico. Tá, mas essa conquista às vezes veio de vidas pretéritas. Em outras vidas, ele aprendeu a viver lá dentro da simplicidade, como o Lázaro da parábola do rico e do Lázaro. Ele estava ali na porta do rico, mas ele não estava mendigando, ele não estava reclamando, não lamentando, ele não estava pedindo nada para o rico. Ele simplesmente entendia e entendeu a sua situação. Por isso que, ao desencarnar ou morrer, ele foi para o seio de Abraão, que nada mais é do que o chamado céus. Então, é lá a recompensa que ele recebeu, que Jesus está dizendo. É assim que nós entendemos a felicidade. Felicidade, num planeta de provas e expiações, onde dor e sofrimento é comum a todos os seres, inclusive os animais, nós sabemos que é preciso ter um entendimento do que é o que nós queremos para decidir se somos felizes ou não. Se as pessoas falam, se eu tivesse uma casa, eu seria feliz. Tem pessoas que têm mais de uma casa e não são felizes. Ah, se eu tivesse uma família, se eu casasse, eu ia ser feliz. Quantos casamentos, quantas famílias com tragédias, com erros e enganos, levando e perpetuando até para outras encarnações e não são felizes. Mas tem pessoas que são felizes à sua maneira. Então, felicidade é um estado consciencial. Precisamos entender qual é o nosso objetivo e o que nós definimos como felicidade. Deixou-nos também Jesus que a chave da felicidade é amarmos ao próximo como a nós mesmos. Essa é a prática constante da caridade. Na realidade, nós somos muito mais generosos do que caridosos. A caridade é algo muito mais amplo. A caridade está muito mais relacionada à evolução espiritual, à moral, conversar com os olhos, entender a necessidade sem a verbalização, pela simples percepção, olhar com o olhar, quando nós olhamos, às vezes, percebendo ali a vida das pessoas e nós entendermos as suas necessidades, ou o que é melhor, entender como nós podemos auxiliar, como nós podemos levar conforto, equilíbrio e harmonia a essas criaturas, muitas vezes atribuladas e angustiadas, porque não tem mesmo nem com quem conversar. Podemos pensar, então, que se estamos em um planeta onde a felicidade se resume a momentos felizes, não temos aqui pessoas felizes? Olha a pergunta. Quer dizer, então, que por estarmos num planeta de provas e expiações, onde a dor e o sofrimento é comum a todos, a dor é para todos, o sofrimento é opcional. Eu posso sentir dor, mas não preciso sofrer. Eu tenho saudades do meu pai, tá? Isso é uma dor que é a que nós falamos, a dor que dói na alma. Mas todas as vezes que eu penso que ele já está no mundo espiritual, eu não preciso sofrer tudo de quando ele partiu. Por isso, a dor, evolução, a dor aprendizado, a dor que nós estamos vivendo aqui, sim, é comum a todos os seres, mas o sofrimento é opcional. Então, nós não temos aqui no planeta Terra pessoas felizes? Temos diversos exemplos na humanidade de espíritos elevados que encontraram a felicidade em valores muito distantes dos bens materiais. Francisco de Assis, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, entre tantos outros, eram felizes, mesmo sem as condições que nós imaginamos como ideais. Nós imaginamos felicidade dentro de um conforto, dentro dos bens materiais, dentro daquilo que a maioria ou daquilo que se convencionou que isso traz felicidade. Mas eles, à sua maneira, cada um deles, e muitos outros nós poderíamos colocar aqui. Por isso o Chico,
Anália Franca, Martin Luther King, só para citar alguns, são exemplos de criaturas que eram felizes, simplesmente por fazer o bem. O nosso conceito de felicidade pode não se aplicar como eles viveram, mas eles foram felizes, sim, realizaram aquilo que o seu planejamento reencarnatório se propôs. Existem espíritos que encarnam entre nós para exemplificar o código de conduta mais adequado à nossa existência. Vêm eles aqui para nos mostrar o lado certo que devemos olhar para encontrar a felicidade. Sim, nós não ficamos felizes todas as terças-feiras quando nós nos reencontramos, esse grupo de espíritos que assumimos essa responsabilidade no mundo espiritual. Nós hoje estamos, a Cleide, o Sérgio, nosso querido, estão no hospital fazendo os procedimentos que precisam do corpo físico, a Vanilda, assim como tivemos a Marli e muitos outros, as situações, exemplo que a gente vai dando, a Danai e os outros. Mas nós não ficamos felizes quando nós nos encontramos, nós não nos alegramos com o sorriso, com a presença de cada um, nós não nos preocupamos por que esse não veio, por que aquela não veio, mas para isso o grupo aí está. Quando a pessoa se manifesta um bom dia justificando, nós entendemos a ausência, mas é isso que ele está dizendo. Nós somos a felicidade para muitos, da mesma forma que muitos representam para nós felicidade, momentos felizes de saber que somos amados, que somos queridos. Todos nós somos importantes para esse ou para aquele. Não é uma questão de quantidade, é uma questão de afinidade, de sintonia, de propósito que nós assumimos no mundo espiritual. Se partirmos do princípio de que somos seres em constante evolução, que aprendemos a cada nova experiência, iremos compreender que os elementos que compõem as condições que imaginamos como ideais são transitórias, e nem poderia ser, né? Como se diz, o corpo físico, por mais cultuado que seja, por mais academia que seja, por mais que comeu alface, agrião e palmito, vai deteriorar. Esse corpo físico vai ser carcomido ali pelos vermes, vai sim passar por essa putrefação, como nós vimos lá, os despojos serão aproveitados. Então, tudo isso é reaproveitado. Então, são transitórios. Nós não somos da Terra, nós estamos na Terra. Nós somos espíritos vivendo uma experiência terrena para o nosso aprendizado. Então, nós temos que compreender que aqui nós estamos apenas em um estágio. Aqui nós estamos simplesmente cumprindo uma etapa da nossa jornada. Então, nós temos ainda um longo caminho a seguir, mas já trilhamos muitas outras vidas, muitas outras estradas e experiências para chegar no que hoje somos. A Terra é uma grande escola e, como tal, passamos pelas mais diversas disciplinas, objetivando a nossa formação. Quando aceitamos a nossa condição de aprendizes e não de mestres, as dificuldades continuam existindo, mas a nossa percepção as conduz à sua verdadeira importância. Todo mundo quer ser Paulo de Tarso, mas ninguém quer ser o assassino e o homicida que ele foi. Todo mundo quer ser o Chico, mas ninguém quer passar por todas as dores e os sofrimentos que o seu corpo físico debilitado e fragilizado vivenciou. Nós queremos ser o Chico, mas será que nós estamos prontos para suportar um amigo, um instrutor espiritual como o Emmanuel, dizendo que ter 2 olhos aqui na Terra é um privilégio e que ele teria que trabalhar lá com o olho sangrando e todas as dificuldades? Então, nós olhamos o sucesso, nós olhamos as conquistas e as realizações, mas não olhamos
quanta dor e quanto sofrimento as criaturas passaram para chegar na condição daquilo que é do nosso conhecimento. Então, muitas vezes nós nos impressionamos com o espetáculo, mas esquecemos de ver que os atores têm uma vida real. Não devemos dar valor maior ou menor que o necessário às nossas provas neste planeta. Assim como na escola, podemos passar a vida reclamando ou aproveitando as lições. A grande maioria de nós somos reclamões mesmo, nós somos verdadeiros pedintes. O Emmanuel costuma nos dizer que nós somos mendigos espirituais, mas muitas vezes nós somos mendigos materiais, porque nós pedimos a Deus muitas vezes as coisas materiais, e não adianta, nós vimos na prece outro dia aí, nós podemos louvar, pedir e agradecer, mas não adianta pedir para Deus coisas materiais, porque Ele não vai dar. As coisas materiais nós temos que trabalhar, nós temos que conquistar, nós temos que adquirir, mas isso não pode ser o objetivo da nossa existência. Isso não pode ser a razão da nossa vinda e da nossa estada aqui na condição em que hoje nós nos encontramos. As coisas, os bens materiais, aquilo que é da terra, deve servir de alavanca para a nossa educação, para a nossa conscientização e, principalmente, saber da nossa destinação enquanto espíritos imortais que todos somos. Com certeza, não são os bens materiais que nos trazem a felicidade, pois como encontramos no livro Uma Razão para Viver, do Richard Simonetti, ele diz lá no livro: a felicidade não é uma estação na viagem da existência, é uma maneira de viajar. A felicidade não é a estação na viagem da existência, é uma maneira de viajar. Então, a forma com que nós estamos viajando, se nós estamos acomodados, se nós estamos olhando quem são os nossos companheiros de viagem, se nós estamos observando a paisagem, as condições em que nós nos encontramos, nós somos apenas observadores ou nós estamos desfrutando da viagem? Então, nós podemos ir, né, de um lugar para outro, podemos sair do Frei Anselmo e ir, ou do Gembe, e ir até a estação do metrô. Tem várias maneiras. Você pode ir a pé, você pode ir deitado, você pode ir de skate, de bicicleta, de ônibus, de Uber, de aplicativo, do que você quiser. Mas se você for, você vai olhar quanta diversidade tem. As construções, algumas deteriorando, outras modernas, outras mais antigas, pessoas tristes, pessoas cabisbaixas, tudo isso leva, mas tem pessoas que não têm foco, elas simplesmente não vivem, elas existem como muitas outras coisas que nós temos. Ponto de ônibus, ele existe. Então, nós não somos essas coisas fixas, nós somos seres mutáveis. A importância que nós damos às coisas é que mostra se nós somos felizes ou não. A doutrina espírita nos esclarece, de forma muito racional e objetiva, as razões e os porquês daquilo que nos acontece e do que nós sentimos. Doutrina espírita é consolação, doutrina espírita é luz, é confortadora. A doutrina espírita tem todas as respostas que nós perguntamos. A doutrina espírita não sabe tudo, tem todas as respostas. Qualquer pergunta que nós fizermos a nós mesmos, a doutrina espírita consegue responder, porque é a universalidade da sua revelação. Foram os benfeitores, foram os espíritos que ditaram a Kardec, não foi um ser. Ah, mas por que eu sofro e outros são felizes? Causa e efeito, ação e reação. Ah, mas por que eu estou neste trabalho e não aquele? São os dons adquiridos aos longos das reencarnações
e está de acordo com o propósito que você escolheu quando resolveu reencarnar. Ah, mas por que que eu nasci lá no Rio Grande do Sul e a outra criatura nasceu no Amazonas e viemos para São Paulo e hoje somos uma família feliz? Somos espíritos, somos todos viajores da eternidade. Cada um reencarna onde precisa, mas aquilo que precisa se encontrar, vai encontrar pela misericórdia divina. Não é ao acaso, não é coincidência. Então, a doutrina espírita explica, é fazer uso da razão, como nós vimos lá no ecossistema, como nós vimos lá na mediunidade dos animais. A nossa diferença é que nós raciocinamos e fazemos uso da inteligência. Basta usarmos isso e nós seremos felizes. Se formos sintetizar a maneira de encontrarmos a felicidade dentro de nós mesmos, basta olharmos para o nosso interior e não para fora, como costumamos fazer. Procuramos a felicidade no exterior, procuramos a felicidade nas coisas, da mesma forma que procuramos Deus e Jesus nas coisas. Deus está em nós. A centelha divina que nos identifica como filhos de Deus é a certeza de que Deus existe em cada um de nós. Se olharmos para nós, com certeza nós o encontraremos. E encontraremos também a felicidade que tanto buscamos. Isto significa que a nossa rota para a felicidade plena passa pela nossa evolução moral, pela prática da caridade e do amor verdadeiro ao nosso semelhante. Evolução moral. Nós vamos entender que não podemos ser felizes quando alguém está sofrendo violência. Nós não podemos ser felizes enquanto temos irmãos ainda sendo mortos em uma guerra material. Nós não podemos ser felizes sabendo que tem muitas criaturas morrendo de fome, de frio, criaturas sendo abortadas, criaturas sendo assassinadas, criaturas nas drogas. Então, como nós queremos ser felizes junto à desgraça de tantos dos nossos irmãos que caminham e aprendem como nós? Todos buscam a felicidade, porém por caminhos diferentes. Uns imaginam encontrá-la na posse das riquezas, porque supõem que o dinheiro, que tudo se compra, e que a felicidade é uma mercadoria como tantas as outras. Sim, o dinheiro pode comprar quase tudo, mas não compra tudo. E aquilo que o dinheiro compra é porque tem preço. Aquilo que o espírito precisa tem valor. É essa a grande diferença. Outros procuram encontrá-la, a felicidade, nos prazeres sexuais, nas diversões, nos passeios, outros ainda na glutonaria. Há também os que anseiam pelo prestígio, perdendo-se nas lutas pelo poder. Fascinação, vaidade, autoridade, privilégio, mordomia, tudo isso leva a nós a escravizarmos os nossos irmãos e companheiros. Escravizar moralmente, escravizar sonegando informação, conhecimento, para mantê-los na ignorância. A ignorância é hoje um dos males da modernidade. E nós devemos estender aos nossos irmãos tudo aquilo que já adquirimos. E isso nos torna criaturas felizes, pois estamos a serviço do Evangelho. Quando chegarmos à conclusão de que a felicidade não depende de terceiros, e sim de um equilíbrio dentro de nós mesmos, aí estaremos mais próximos da verdadeira felicidade. Jesus já dizia: conheça a verdade e ela vos libertará. E essa verdade é o conhecimento. Então, conhecimento leva a discernimento. Discernimento com conhecimento leva a responsabilidade. Responsabilidade leva ao comprometimento. E comprometimento leva à sabedoria. E saber o que nos faz felizes, nós vamos compreender que a felicidade não está nas coisas materiais, porque as coisas materiais, assim como nós, são temporárias, são simplesmente aqui transitórias.
e nós somos espíritos eternos. Nós devemos buscar aquilo que o espírito precisa, e não o corpo. E para a nossa próxima aula, vocês podem convidar a sogra, a avó, podem convidar o amigo ou a amiga, porque na nossa próxima aula nós vamos falar de uns temas bem calminhos, bem suaves. Nós vamos falar de transplante, nós vamos falar de cremação e nós vamos falar do desencarne. Ah, mas sim, sempre numa visão espírita. O transplante, por quê? Ah, eu não sou obrigado a doar. Tá bom, mas também deixa bem claro que você não quer receber. Ah, eu posso ser cremado? É diferente de ser sepultado ou a emulação, como se diz? Tudo isso nós vamos ver que depende muito do espírito, da condição de felicidade que nós estamos falando. Será que nós compreendemos os ciclos da natureza? Será que nós compreendemos aqui que os nossos despojos materiais muitas vezes pode causar dano, como também pode causar o desequilíbrio? Então, tudo isso nós vamos falar, complementando o nosso módulo de estudo desta fase em que nós hoje nos encontramos. Então, esperamos vocês na próxima terça-feira.